Fala galerinha que acompanha o canal Hora do Jogo, Kelvin Polasso por aqui e chegando para a primeira edição do ano de 2025 do Hora do Grêmio, que parece mais uma edição de 2024, mais uma atuação terrível do Grêmio aí para sei lá, para desgraça dos seus torcedores, né? Mais uma vez o Grêmio muito mal, pela primeira vez nessa temporada, é verdade. Mas antes de falar do jogo, da estreia do Grêmio no Gauchão, da estreia na temporada de 2025 no Campeonato Gaúcho, empate em 0-0 com o Brasil de Pelotas no Bento Freitas em Pelotas. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. Bom, para falar um pouquinho desse jogo, primeiro eu vou passar a escalação do Grêmio na partida. Eu até falei nos stories mais cedo lá no hora do Grêmio no Instagram. O Grêmio jogou com Gabriel Grando, com a saída do Marquezinho, ele ganhou a posição de titular antes da chegada provável do Thiago Volpe, ele será o titular. Lateral direito, João Pedro, uma zaga com Rodrigo Eli e Gemerson, e com o Mike na esquerda. Meio de campo com Dodi, Vila Sante e Cristaldo. Na frente, Pavon, Aravena e Bright White. Bom, para falar do jogo, assim, o Grêmio não teve nada. O Grêmio não criou praticamente nada ao longo da partida. Foi uma partida muito improdutiva do Grêmio, assim, teve um pouco mais de toque de bola do que a gente tinha normalmente na temporada passada, até teve, mas a equipe ainda muito espaçada, ainda sem compactação, ainda faltando bastante intensidade, apesar de fisicamente parecer um pouco superior ao que a gente viu na maior parte da temporada passada, ainda por ser um primeiro jogo, com pouco tempo de preparação, com apenas 15 dias ali para os jogadores treinarem, se desenvolverem, entenderem o trabalho do novo treinador, do Gustavo Quinteiros, ainda muito pouco, ainda, como eu falei, um time muito espaçado, um time que taticamente ainda entregou muito pouco. E aliado a isso, tecnicamente, mais uma atuação terrível do Grêmio, de vários jogadores que não foram bem. Acho que o Gabriel Grando foi pouco exigido, então não deu para ver muito dele na partida. As boas chances que o Brasil de Pelotas teve, inclusive o Brasil de Pelotas teve, principalmente na reta final, chances melhores do que as do Grêmio, com duas bolas pelo menos ali cara a cara ao Grando. Acabou que as duas caíram no centroavante que entrou no segundo tempo, o Gabriel Moisés. Ele acabou isolando uma perna boa, na perna esquerda, mas foi pouco exigido, então ainda não deu para ver muito do Gabriel Grando na temporada. Vamos ter que ver aí nos próximos jogos como que ele vai ser ao longo da temporada, se ele vai suprir aquilo que o Grêmio precisa, ou se eventualmente o Thiago Volpe, que está praticamente acertado, vai ser o titular ou não. Lateral direito, o João Pedro, muito mal, muito aquém dos bons momentos que ele já teve nas últimas temporadas, vestindo a camisa do Grêmio. Não foi bem, foi substituído. O João Lucas entrou e também não entrou bem, entrou mal, errando muitos passes, errando cruzamentos. Ainda a gente tem que relevar um pouquinho a questão de entrosamento, a questão tática, questões físicas. O gramado também não era bom, mas João Lucas também não começa bem. Na zaga, o Grêmio teve uma problemática ali com o Rodrigo Eli, que se lesionou ainda no primeiro tempo, e no lugar dele entrou o Gustavo Martins, que jogou ao lado do Gemerson. Acho que a zaga também sofreu pouco ao longo do jogo, não dá para avaliar grande coisa nesse sentido, mas o setor defensivo segue muito exposto, que era um dos grandes problemas da temporada passada, que foi um dos grandes problemas do trabalho do técnico Renato Portaluppi em 2023 e 2024. Na lateral esquerda, aí o principal problema do Grêmio no jogo. Mike demonstrou ser pior do que o Reinaldo Quindinaldo. Por incrível que pareça, ele teve uma atuação tão ruim quanto o Reinaldo teria, muito pior, inclusive. O Reinaldo tinha todos os problemas defensivos e o Mike, as duas principais chances do Brasil de Pelotas no jogo, no segundo tempo, vieram de falhas grotescas do Mike. Então ele quase entregou um jogo em que o Brasil de Pelotas produziu pouquíssimo, que demonstrou ser uma equipe tecnicamente fraca, mas que taticamente se comportou bem. Isso não teve capacidade física para prolongar esse jogo, e a qualidade que teve no primeiro tempo, principalmente. Não criou tanto, mas teve uma intensidade maior.
Mike demonstrou ser totalmente insuficiente para o Grêmio, mesmo para reserva, e aí vem um problema. O Grêmio mandou de volta o Pedro Gabriel, que jogou as quartas de finais da Copinha no domingo contra o Palmeiras, na classificação do Grêmio. E mais cedo, hoje a gente teve Grêmio e Corinthians. O Grêmio acabou perdendo por 1-0 para o Corinthians, foi eliminado na semifinal da Copinha. E o Pedro Gabriel voltou para ser banco, para não sair do banco para um jogador como o Mike. Espero que nos próximos jogos, antes da chegada de um novo lateral esquerdo, que o Pedro Gabriel receba oportunidades, porque é um jovem talentoso, um jovem que demonstrou qualidade nos jogos treinos, nos treinamentos e muita qualidade na base e principalmente na copinha. Então ele merece muito mais uma oportunidade ou oportunidades e uma paciência do que o Mike, que já demonstrou ao longo de todo 2024, demonstrou mais uma vez agora que não tem condições de vestir a camisa do Grêmio. Meio de campo, Dodge, muito mal, muito aquém do que o Grêmio precisa. Um alento que a gente teve a chegada do Cuellar, um jogador que marca melhor, que tem mais qualidade na saída de bola, que tem um passe melhor, que dá uma desenvoltura muito melhor nesse meio campo. Mas o Dodge surpreendeu negativamente. Ele até fez jogos muito melhores na temporada passada. Ainda acho que é um jogador insuficiente, mesmo atuando o que atuou na temporada passada, que foi superior a hoje. Ainda para mim é um jogador insuficiente para uma titularidade no Grêmio ou para ser um jogador que participe de muitos jogos. Mas tá ali ok para elenco. Vila Sante como segundo volante hoje não se saiu bem. Temporada passada ele era mais um primeiro volante, hoje não saiu muito bem nessa nova função. Ainda não dá para cravar se é a nova função, se foi apenas um jogo ruim, se foi a questão física, se tem as questões também de uma possibilidade de uma negociação com o Palmeiras ou de um eventual desejo do próprio Vila Sante de ir para o futebol europeu. Ainda não dá para saber, vamos esperar aí os próximos jogos. Franco Cristaldo no meio, atuação muito terrível, atuação apagada, lembrando muito do Cristaldo dos maus momentos, aquele jogador escondido do jogo, aquele jogador blasé, aquele jogador que não faz muita questão de correr, de ter aquela vontade de buscar o jogo. Mais uma vez foi assim, quando teve a bola, muito mal tecnicamente, não fez um bom jogo. Vamos esperar aí nas próximas partidas como que vai ser o Cristaldo nessa temporada, ele que também demonstrou interesse de sair para o mercado exterior. Nas pontas, Aravena não foi mal, mas também pouco produziu. Bright White ficou muito isolado, a bola não chegou pela péssima partida do Cristaldo e pelo Vila Sante ainda está perdido, pelo Dodge também ali na marcação ter deixado muito a desejar. Então o Bright White morreu de fome e praticamente não participou do jogo. Do outro lado, na outra ponta, o Pavon, que atuação horrorosa. Muito mal tecnicamente, errando quase tudo, errando praticamente tudo. Uma atuação deplorável do Pavon, lembrando muito do Pavon do segundo semestre da temporada passada. Ele que chegou bem no gauchão, fez um gauchão legal, foi importante para o título do gauchão de 2024, mas hoje uma atuação terrível, demonstrando que com esse futebol ele é um jogador que vai ter pouquíssima utilidade aí para o Grêmio ao longo da temporada. Falando dos outros jogadores que entraram, já citei o João Lucas e já citei o Gustavo Martins, que precisou entrar por conta da lesão do Rodrigo Eli. Só um adendo ao Gustavo Martins, ele é um jogador que tem uma característica que se encaixa mais no estilo de jogo do Gustavo Quinteiros, que ele gosta que os zagueiros saiam jogando já desde trás, e tanto ele e principalmente o Gemerson tem mais qualidade para sair jogando do que o Rodrigo Eli. O Rodrigo Eli é um zagueiro mais de zagueirar, e então ele tem essa dificuldade para sair jogando, então talvez o Gustavo Martins nesse quesito se encaixe melhor aí no estilo de jogo do treinador Gustavo Quinteiros, mas também é algo que a gente vai ver, vai poder observar mais ao longo da temporada. Os outros jogadores que entraram, Arias no lugar do Bright White, acho que ele conseguiu ser mais participativo do que o Bright White, conseguiu participar um pouco mais do jogo. Ele sempre entra muito forte, com muita garra, ali, com muita vontade, mas tecnicamente muito mal. Né? Às vezes que a bola chegou até ele não conseguiu desempenhar bem tecnicamente. Acho que foi um jogo ruim dele na parte técnica, mas fisicamente demonstrou muita vontade, muita garra, muita força ali. Acho que isso foi interessante.
Errou muitos passes também nessa parte técnica, acho que vai precisar melhorar ao longo da temporada para ser um jogador útil também para a equipe do Grêmio. Outros jogadores que entraram também ao longo do jogo, um deles o Edenilson, e aí é mais um problema, porque assim, o Edenilson entrou no lugar do Pavão como ponta. O Edenilson já demonstrou em vários momentos no Atlético Mineiro, e principalmente na temporada passada no Grêmio, que ele é insuficiente para ponta, que ele não tem qualidade técnica suficiente para fazer a ponta. O Grêmio não tem um volante ou um meia que sobressaem para você ter um ponta, um volante na ponta, como era o caso do Ramiro em 2016, 2017. Você não tem um Luan, é, um Arthur, um Maicon, como o Grêmio tinha naquela ocasião. Então você não precisa desse jogador. Aí eles falavam que o Edenilson fez os jogos de pré-temporada como segundo volante, que é a posição onde ele conseguiu se destacar ao longo da carreira, onde inclusive ele foi um dos melhores do Brasil na função. Aí ele entra na ponta, faz pouquíssimo sentido, realmente. Não vejo o porquê disso. A outra mudança aí foi o PP no lugar do Vila Sante. Acho que o PP até entrou melhor do que o Vila Sante, mas mais do mesmo do PP, né? Muita toqueira, mas pouca objetividade. Mas acho que para elenco supre de forma interessante para o time ao longo da temporada. Lógico que nos últimos anos ele sofreu bastante com lesões, então a gente espera que ele esteja saudável. E caso esteja saudável, acho que um jogador interessante para elenco, principalmente por essa qualidade ali de ditar o ritmo do jogo em vários momentos. E aí fica um ponto assim bem negativo quando a gente fala das substituições e dos nomes. Eu já critiquei o fato do Pedro Gabriel ter vindo desfalcado do Grêmio na Copinha para ficar no banco com um jogador como o Mike, não ter saído do banco. E outro ponto, o Monsalve não ter entrado. Assim, o Cristaldo faz um jogo pavoroso, o Monsalve não entra em nenhum momento para tentar mudar essa dinâmica no meio. Ou poderia ter colocado ele no lugar de Vila Sante, para ter dois meias ali, um de cada lado, para tentar fazer um jogo ofensivo melhor, um jogo de mais um toque de bola mais efetivo, ou talvez que ele entrasse em uma das pontas. Tá, não é a função primordial dele, que é ser um meia, mas é melhor do que você colocar o Edenilson na ponta, coisa que já não fez sentido no ano passado e hoje novamente não fez sentido e não vai fazer sentido daqui para frente porque ele não tem essa qualidade, principalmente não tem essa característica, então não fez sentido o Monsalve não entrar no jogo. Assim, no geral, como eu falei, a atuação terrível do Grêmio. Gustavo Quinteiros vai ter muito trabalho ao longo da temporada para melhorar essa equipe. Novamente, a gente percebe várias e várias necessidades de reforços aí na equipe do Grêmio e a diretoria vai ter que se mexer. Vai ter que se mexer. Os dois reforços que trouxeram até agora são insuficientes. O Grêmio vai precisar de mais número e principalmente de mais qualidade nesse elenco se quiser fazer uma temporada minimamente digna. Próximo jogo do Grêmio agora no Gauchão, no domingo, 22 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, contra o Caxias, que tende a ser um jogo, inclusive, mais difícil do que esse do Brasil de Pelotas. A gente já teve alguns jogos hoje também aí no Gauchão. Guarani de Bagé e Inter ficaram 2-2, Juventude ganhou de Ipiranga de Erechim 2-0, São Luís de Juí venceu a Avenida 2-1, e a gente teve também um empate no jogo do São José, o Zequinha. E amanhã tem Monson e Caxias para encerrar a rodada lá no Estádio do Vale. Mas, galera, diz aí o que vocês acharam da atuação do Grêmio, o que precisa melhorar, quais os reforços que o Grêmio precisa trazer, quais jogadores agradaram vocês, quais não agradaram, acredito que seja a maioria. Deixei nos comentários e já curte o vídeo, se inscreve no canal porque ajuda demais a gente. Isso aí, até mais!